da banca, nossas professoras Adriana e Isis, nossa orientadora Ângela, não sei se a Márcia está presente, mas ela é nossa colaboradora. A minha companheira Delma, que comigo permaneceu firme nessa jornada, né? Também os colegas que ficaram pelo caminho. Em especial a Vivian, que colaborou bastante no começo da pesquisa, na parte bibliográfica. Os nossos colegas de turma, com os quais, ainda que à distância, nós fizemos uma linda e gostosa caminhada. Aquilo que todo mundo já falou, né? Mas são quase 2 anos de um fim de semana por mês, né? Onde a gente permaneceu juntos. Cumprimentar a todos os que estão nos assistindo, amigos, familiares, minhas irmãs de comunidade e outras turmas do IPM. Eu vejo que tem algumas ali da turma 4, pelo menos pelo Telegram, elas estão nos acompanhando. Então, se elas estiverem aí, né, nossa saudação. Meu nome é Adelma. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade, né, de estar concluindo esse estudo de caso. Agradecer aos professores, né, à banca, a Adri e a Isis, pela disponibilidade que se faz aqui presente, pela nossa orientadora Ângela, que com muita dedicação, paciência, né, ela se fez presente com a gente. E quero agradecer em especial a Ana, que ela tem um coração assim enorme, uma carinha meiga, mas uma personalidade muito forte. E ela se fez assim muito companheira, se mostrou muito companheira. A gente passou várias manhãs, né, nessas últimas semanas juntas, e que eu fico muito feliz, né, e agraciada de estar aqui nesse momento, podendo compartilhar o nosso estudo de caso. Então, o roteiro da nossa apresentação vai consistir na introdução, explicar um pouquinho a nossa metodologia, que é bastante simples, a discussão do tema e a conclusão. Apresentaremos algumas perspectivas, vamos só mostrar as referências, e no final a gente tem uma breve mensagem que nós preparamos também para vocês. Nosso estudo consiste, né, na patologia da dismenorreia. Vamos falar um pouquinho também sobre o biomagnetismo medicinal na introdução e o protocolo, que é a aplicação do duplo ímã para a cólica menstrual, que foi o protocolo utilizado. Então, o que é a dismenorreia, né? Uma palavra difícil para falar cólica, né? Uma palavra de origem grega, com o significado de menstruação difícil, é mais conhecida como cólica menstrual, né? Dor abdominal, e pode variar de intensidade. Ela acomete de 50% a 91% das mulheres durante a menstruação, ou seja, uma proporção muito grande. Tais sintomas, eles podem gerar desconfortos, os quais interferem significativamente na vida e na qualidade de vida das mulheres afetadas, prejudicando suas relações sociais, sua sexualidade, relação familiar, né, saúde mental. E pode intervir, porque é uma coisa que intervém nos hábitos e rotinas mensalmente, então é uma dor companheira, né, de muitos anos da vida de algumas mulheres. E ela gera muito desconforto, né, interfere também na vida laboral, na vida acadêmica. É uma das principais causas de falta nos trabalhos ou de falta de qualidade no trabalho. As pessoas, às vezes, vão trabalhar, mas o rendimento é menor, né? Então, assim, Schwepp, ele fala que é importante aprofundar esse tema. É uma patologia importante e para a qual, às vezes, não se dá tanta importância. E ela coincide com o período da vida em que a mulher é ativa, economicamente, né? Na vida profissional. As causas da dismenorreia, talvez até por essa falta de preocupação com esse tema, são um pouco desconhecidas, podendo ser uma combinação de múltiplos fatores.
né, assimilados de forma individual. Ela não é igualzinha para todo mundo, algumas pessoas sofrem mais, né? Mas é uma dor que acomete muita gente. Quem aprofunda bastante isso é o autor Barcikovska, um estudo de 2020. A dismenorreia primária, ela começa geralmente de 1 a 2 anos depois da primeira menstruação. E dura de 2 a 3 dias, alguma pessoa 4, né? Mas de 2 é quase normal. Caracteriza-se por uma superprodução de prostaglandinas no endométrio, causando hipercontratilidade uterina, né? A dismenorreia secundária, nós não vamos falar muito dela, mas vamos apenas mencionar. Ela tem início um pouco mais tardio do que os sintomas da primária, podendo estar associada a outros sintomas ginecológicos. Pode ser causada por lesões na pelve. Seu manejo clínico é bem mais complexo, motivo de preocupação para a paciente. Geralmente precisa de uma abordagem interdisciplinar, devendo ser avaliado, claro, criteriosamente. Geralmente precisa, né, de exames, enfim, de uma função de saber o que é mesmo e por quê, quais as causas, né, precisa um pouco mais de atenção. Armour e colaboradores, em um estudo com mais de 4.000 mulheres entre 13 e 25 anos, sugerem que é muito pouca a procura de orientação médica para os sintomas da menstruação. É muito comum a automedicação, né? Acho que vai passando de mãe para filha, né? Já vou ensinando como se cuidar, né? E usa-se anti-inflamatórios em geral, que fazem diminuir a produção desse hormônio da prostaglandina. É como se considerassem que é uma coisa meio normal própria da mulher, a condição feminina, né? Ter que passar por essa situação. No entanto, é sabido, né? Quem fala disso é Hacking, Lupran e Nassen, que os fármacos apresentam efeitos colaterais. Nos últimos tempos, né? Tem sido crescente o número de mulheres que procuram alívio dos sintomas da dismenorreia em terapias integrativas e complementares, não farmacológicas. Então, são vários autores que tratam disso, e aí vai, seja na fisioterapia, no pilates, na homeopatia. Então, são várias terapias que são buscadas para esse alívio, né? A questão das bolsas de água quente, outras alternativas. E entre elas, né, a gente pensa que o biomagnetismo pode ser uma alternativa importante, e essa é uma das motivações deste estudo. Pode passar o slide, Ana. Isso. Falando um pouquinho sobre o biomagnetismo medicinal, que ele é uma técnica integrativa e complementar, né? Ela foi desenvolvida pelo Dr. Isaac Goss-Durant na década de 1980. E, além do mais, ela é uma técnica não invasiva e indolor. O Dr. Durant, em 1988, ele identificou o primeiro par biomagnético, o primeiro par magnético, né, que foi o timo reto, para tratamento de HIV. Em 2008, o Dr. Goss-Durant descreve que o biomagnetismo é um conjunto de cargas que identificam uma patologia e que é constituído por duas cargas principais de polaridades opostas que se formam à custa da alteração fundamental do pH dos órgãos que o sustenta. Então, o Dr. Goss, ele considera que a grande parte das enfermidades do ser humano, né, são geradas por campos magnéticos em desequilíbrio no corpo, que se formam devido à disfunção magnética ou bioelétrica. Assim, desencadeiam funções do pH, né, desencadeiam essas disfunções do pH no organismo, né? Hoje em dia, o Dr. Goss, hoje não, né, já tem um tempo, ele é reconhecido internacionalmente pelo livro, né, que é Os Fenômenos Tumorais, né?
Além do biomagnetismo, a gente faz o rastreio. Como que a gente identifica, né? Nós fazemos um rastreio bioenergético que identifica esses pares bioenergéticos do corpo. E a gente coloca ímãs de média e intensa polaridade, né? Para despolarizar. E a finalidade do tratamento é estabilizar, normalizar, equilibrar o sistema bioenergético do organismo. Além do rastreio, existe também alguns protocolos que foi desenvolvido ao longo do tempo, né? E esses protocolos, um desses protocolos é o que nós vamos usar no nosso estudo, que é a aplicação do duplo ímã, o protocolo para cólicas menstruais, que consiste na aplicação do duplo ímã no útero. Este protocolo ele pode ser uma medida complementar como opção de tratamento, porque ele é uma PIC, né, de baixo custo e de fácil e rápida aplicação. A pessoa, além de tudo, pode se auto-aplicar. Pode mudar o slide? Então, o objetivo do nosso estudo foi verificar o efeito sedativo do duplo ímã na dismenorreia, proporcionando, né, para as mulheres um tratamento com menos efeitos colaterais e melhorando a qualidade de vida. Então, na metodologia de estudo, nós vamos apresentar o material, que no caso é basicamente o duplo ímã, o protocolo, que também é muito simples, e a metodologia do estudo, como é que a gente desenvolveu esse estudo dos dois casos. Então, o material é o duplo ímã do biomagnetismo medicinal, que é uma ferramenta assim denominada por ser formado por dois ímãs de polaridades contrárias, lado a lado, separados por uma fina camada de PVC e encapsulados por PVC atóxico. A peça possui 46 milímetros de diâmetro por 6 de espessura. E é produzido pelo IPM. O protocolo que a gente utilizou foi a aplicação do duplo ímã na região do útero, né, para cólicas menstruais. E no caso, esse protocolo, a gente usou ele na segunda fase do estudo de caso, que foi na fase experimental. Podemos observar que esse duplo ímã, onde a gente vê vermelho, o preto está na pele, que é denominado negativo. E aonde a gente vê o preto, o vermelho está na pele, que é denominado o positivo, né? E este protocolo, conforme eu falei, ele foi utilizado na segunda fase do estudo, que foi na fase experimental. Tivemos alguns critérios na metodologia de seleção e exclusão das participantes, né? Nós selecionamos mulheres acima de 18 anos, que estava na idade fértil, né? E que apresentavam queixas de dor abdominal, né? Na região pélvica associada ao ciclo menstrual, né? Ao período do ciclo menstrual. Elas tiveram que responder a anamnese, leram, concordaram e assinaram com o termo de consentimento livre e bem esclarecido também sobre o protocolo proposto, que foi o protocolo de cólicas menstruais, e esclarecido também sobre o tratamento do biomagnetismo. Elas responderam a elas responderam, né, a escala visual analógica na fase controle, no tempo 0, e na fase experimental, nos tempos 0, 30 e 60 minutos. Elas aplicaram o duplo ímã na fase experimental, e o estudo teve a duração de 2 ciclos menstruais, né, sendo o primeiro na fase controle, o segundo na fase experimental. Após, né, a gente ter aplicado todo o critério, 4 participantes iniciaram a fase controle. 2 dessas participantes tiveram que ser excluídas. Uma porque ela não foi fiel ao protocolo, porque além do protocolo, que é apenas um duplo ímã no útero, ela usava mais 2 duplos ímãs, um em cada ovário. Então, por ela não ter sido fiel, a gente excluiu. E a outra participante, por ela começar a usar
um anticoncepcional de uso contínuo. Então, ela fez a fase controle, mas chegou na fase, ela não ia menstruar na fase experimental. Então, assim, a gente excluiu também essa outra participante. E 2 participantes concluíram o estudo de caso. Aqui, nós temos a escala, né, visual analógica. Nessa escala, avalia a percepção subjetiva da dor, né? Que de 0 a 2 é considerado leve, 0, nada de dor. De 3 a 7 é considerado moderado, e de 8 a 10 é intenso, sendo que 10 é considerado mais intenso. Essa foi a escala que as meninas usaram essa escala na fase controle e na fase experimental. Então, na hora de apresentar os resultados, nós vamos apresentar o caso 1, o caso 2, relatar as conclusões, apresentar uma pequena tabela e também o testemunho. Como são apenas 2 participantes e elas concordaram em participar, né, em dar um testemunho, então nós agregamos também a fala delas. Então, a participante do caso 1, né, ela tem 47 anos, é terapeuta, complementar há 10 anos, casada, tem um filho e não apresenta nenhuma doença crônica. Também não faz uso de medicamento de uso contínuo. Ela relatou que faz uso de terapias alternativas, como florais, cristais, barras de axis, sessão de reiki. Tem cólica menstrual no primeiro dia do ciclo. E há 10 anos ela não usa analgésico. Procura não usar, né? Pelo menos continuamente. Apenas aplica reiki e ou processo corporal de axis, chás e bolsa de água quente, no caso para cólica, né? Ela tem um mioma há 5 anos e faz acompanhamento médico a cada 6 meses. E foi verificado que esse mioma está regredindo de tamanho. Então, na fase controle, no primeiro dia do ciclo, que é no mês 1, onde não houve nenhuma intervenção, ela classificou a sua percepção de dor como 7. Mas essa classificação foi feita uma única vez. Foi assim que nós orientamos. Na fase experimental, no primeiro dia do ciclo do mês 2, agora já com a aplicação do duplo ímã, ela classificou a percepção de dor em 3 tempos, no tempo 0, no tempo 30 e no tempo 60, conforme proposto. No tempo 0, né, a dor foi classificada como 8, no tempo 30, como 30 minutos, como 2, e no tempo 60, a dor havia zerado. E é uma coisa interessante que a participante relatou que nos dias seguintes ela não teve novas ocorrências de dor, né? Então, ela terminou aquele ciclo sem outra ocorrência de dor. No caso 2, ela é uma participante de 21 anos. Ela não tem filho e ela é assistente de terapeuta capilar. Ela não apresenta doenças crônicas e relatou não usar medicamento de uso contínuo. Ela usa um dispositivo intrauterino, que é o Quilena. Há mais de 1 ano que ela já usa esse dispositivo. O seu ciclo é regular, porém o fluxo é muito intenso. E ela tem essas cólicas menstruais durante todo o ciclo, de 3 a 4 dias. Ela sempre sentiu essa dor. E ela usava analgésicos para a dismenorreia. Então, no momento da cólica, ela usava os analgésicos. Na fase controle, no primeiro dia do mês, sem nenhuma intervenção, ela classificou a sua dor, né? Ela teve essa percepção como 10. Na fase experimental, que foi no mês 2, com a aplicação do duplo ímã, ela classificou sua percepção de dor nos tempos, né? No tempo 0, ela classificou como 9, no tempo de 30 minutos como 5 e no tempo de 60 minutos como 3. Só que aconteceu um episódio. Como estava à noite, ela classificou e a dor não tinha cessado. Ela continuou com o ímã. Então, ela chegou a adormecer com o ímã. E no outro dia, ela amanheceu totalmente sem dor
e não teve mais ocorrências de dores nos outros dias do ciclo menstrual. Então, para ela que sentia dor durante todo o ciclo, ela passou o dia 2, o dia 3 e o dia 4 totalmente sem dor. Então, ela não relatou outros episódios, né, de dor nesse período. Então, para não dizer que nós não fizemos tabela, né? Nós fizemos essa pequena demonstrativa, não está colocado em porcentagem, né? Mas é de 0 a 10 seria, né? A dor avaliada. Então, aí a participante número 1, do caso 1, ela começou com a dor 8 no tempo 0, baixou para 2 no tempo 30 e terminou com a dor zerada, né? Que é essa da esquerda. E a outra, então, começou com 9, passou para 5 e terminou em 3. Sabendo que depois do tempo 60 minutos, essa dor foi zerada. Então, assim, olhando por isso, por essas duas comparações, a gente avalia que, né, houve uma redução considerável. E agora nós passamos, então, ao testemunho delas. Olá, eu sou Cássia, sou participante do grupo que avaliou o duplo imã, né, para cólica, e vim aqui para contar como foi a minha experiência como participante desse estudo. No mês que nós fizemos a avaliação, né, que elas conduziram a pesquisa, né, eu tive cólica no meu primeiro dia do ciclo, e a minha cólica, ela estava classificada como 8. Então, foi orientado colocar um duplo imã na região do meu útero. Eu coloquei. Após 30 minutos, numa escala de 0 a 10, a minha cólica já tinha reduzido para 2. Após 60 minutos, a minha cólica já estava zerada, né? Não fiz uso de nenhum medicamento, de nada mais, além do duplo imã na região do útero. No mês anterior, eu tinha tido um nível de cólica, normalmente no primeiro dia do mês, do meu ciclo menstrual, eu tenho no primeiro dia cólica, em torno sempre de 6, 7, 8, varia. No mês anterior, então eu tive 7, era de 7, e eu sempre precisei tomar alguma coisa para que essa cólica passasse, né? Então, e demora muito mais, às vezes, do que esses 30 minutos que já foi para 2. Quer dizer, 2 você já consegue fazer muita coisa, né? Então, no mês anterior, eu tive nível 7. No mês da coleta, né, era nível 8, eu classifiquei como nível 8, o início, quando eu coloquei o duplo imã, depois passou para 2 e depois zerou após 60 minutos. No terceiro mês, o que me chamou a atenção foi que eu não tive cólica, né? Então, no mês seguinte à realização do estudo, da pesquisa, eu não tive nenhum dia de cólica, com nenhum grau. Meu grau foi 0 durante todo o ciclo. Então, eu queria agradecer, adorei fazer parte desse estudo e estou torcendo aí, meninas, para que os resultados sejam tão bons quanto foi para mim, para todos que participaram, tá bom? Gratidão. Gratidão, Cássia. Aí outra entrou sozinha. Olá, pessoal. Prazer, meu nome é Gabriela e eu vim aqui contar um pouquinho de experiência para vocês. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa de tranquilidade para cólicas e desde novinha eu sempre senti muitas cólicas com muita intensidade, eram muito fortes, né? E eu sempre sofri muito com isso, porque me atrapalhava no dia a dia, principalmente no trabalho. No primeiro mês, eu falei minha classificação, né, das minhas dores, que foi nota 10, era a máxima, porque eram, assim, dores insuportáveis, que eram dores de quase desmaio. Portanto, que eu sofria muito, né, com cólicas. Olá, pessoal, prazer. E com isso, todos nós... Ai, desculpa, eu bati. Tá fazendo isso, eu não quero. Travou.
Não sei. Ana, você está sem áudio. Ana, você fechou seu áudio. Sem áudio funcionando? Ana, eu acho que você precisa abrir seu áudio, será que não? Porque aqui não. Não tá, não, ai, Zero dor. Nossa, assim, eu fiquei impressionada, porque para quem sofria muito com cólica todos os dias, sentindo dor, e era sempre, se eu fosse classificar, era 10 10 todos os dias. E melhorava muito pouco quando eu tomava os analgésicos. Hoje em dia, eu não deixo nem começar a sentir dor. Na verdade, dá aquele incômodozinho, eu vou lá e já uso o ímã. E a Delma me recomendou, né, para estar usando no local do útero, né? E, gente, foi, assim, a experiência foi incrível. E eu conto para todo mundo que fala, né, da questão que sofre muito com cólicas e tudo, eu sempre indico, né? Esse estudo, falo da minha experiência, porque foi, assim, realmente incrível. Eu tenho muito a agradecer a Delma, porque hoje em dia eu sou outra pessoa, eu consigo, né, fazer minhas tarefas do dia a dia, conseguir ir na natação, na academia, e no trabalho já não me atrapalha mais, igual atrapalhava antes. Antes eu não conseguia. Eu sempre faltava da academia, da natação, né, e ficava só querendo ficar em casa, deitada de tanta dor. Então, eu tenho a agradecer muito a Delma, né, pelo estudo, pelo convite, agradeço muito e recomendo muito para todo mundo, para todo mundo. Obrigada, Delma, beijo. deu uma travada aqui, Olá, gente. pessoal, prazer. Eu vim te contar um pouquinho. Isso. Não está passando? Aí. E agora, né, na discussão, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas considerações, outros estudos de caso, né, sobre o biomagnetismo medicinal e algumas limitações que a gente encontrou nesse estudo. Que o estudo avaliou o efeito analgésico da aplicação do duplo ímã para a cólica menstrual. E a gente, ao analisar os resultados obtidos na fase controle, né, nos dois casos, houve uma redução significativa e bem expressiva da dor. E no caso, do caso 1, ele zerou, e no caso 2, de 9, ele foi para 3. No tempo proposto, deu uma redução expressiva. Então, considerando os resultados obtidos em outros estudos, né,
nós vamos ver que são vários os estudos que indicam resultado de analgesia. Mas além dos estudos que indicam analgesia, nós vamos falar também de outros casos onde o ímã, no caso o ímã estático, né, ou duplo ímã, ou só o negativo, ali não diz muito claro quando fala ímã estático, né, mas o uso do ímã em outros estudos mostra também resultados muito interessantes, né. O estudo de Gomes, Santos e Lima demonstraram que o sistema terapêutico, utilizando ímãs de moderada intensidade, deram resultados positivos no alívio da cólica. Os estudos de Gomes e Lima, que são bem recentes, né, de 2022, 2023, falam da remissão de cânceres em tumores metastáticos. Resultados, assim, bem promissores. Lazari e Araújo, né, e que depois a Delma vai citar mais detalhadamente, também fala de resultados muito promissores, né, em diversas outras patologias, como, por exemplo, é o caso do protocolo 3D, né, para o tratamento da obesidade. É um estudo de caso, que fala de um único caso. Claro, não foi um tratamento tão longo, mas que mostrou, né, um sinal positivo, e que merece, no caso, ser aprofundado. Há outros estudos que sinalizam serem essas novas intervenções terapêuticas complementares muito promissoras no estudo no alívio da dismenorreia. E aqui o estudo mais assim direto mesmo sobre este tema é de Meyerowitz, né? É de 2021, mas também tem Eccles, Eccles é de 2005, é uma literatura mais antiga, mas é um dos primeiros que começou a aprofundar esse tema, né, do uso dos campos magnéticos estáticos. E tem outros mais novos, né, que tratam disso, como o Toninga-Del, né, que é um estudo mais recente, de 2018. Tem também um estudo experimental longitudinal, né, é um estudo piloto randomizado, de um grupo paralelo avaliando 36 mulheres de 18 a 35 anos. Nesse estudo, eles não estavam preocupados em zerar a dor. O critério para avaliar era se havia redução de dor. E eles consideravam redução de dor uma escala de até 35%. Então, reduziu 35%, no caso de 10 passou para 6,5, por exemplo, já era, né, considerado positivo nesse estudo. Nesse caso, a dor foi avaliada antes e após 40 minutos de aplicação. Não foram como os grupos que apresentaram com cada 15 minutos, não, foi depois de 40 minutos. E nesse estudo, teve o grupo que usou o duplo ímã e o grupo que usou um placebo, né? No grupo que usou o duplo ímã, o ímã estático, foram 19 participantes, né, das quais 11 apresentaram uma redução significativa da dor. Então, um número bem alto de redução. No grupo que usou placebo, das 17, 3 experimentaram efeito analgésico total. Então, assim, foi total, né? No caso, no outro, não entrei nesse detalhe de quanto foi, porque o importante era que fosse 35%, para ser considerado positivo, né? Então, assim, no grupo que usou o duplo ímã, a redução foi muito significativa, né? Nós encontramos também uma revisão sistemática de literatura com 21 estudos para estabelecer se há evidências a favor ou contra a eficácia dos ímãs estáticos na produção de analgesia. 13 apresentaram efeitos analgésicos significativos. Dos 15 estudos de melhor qualidade selecionados, ou seja, 11% dos estudos, aliás, 73%, né, 11 representou 73%, observaram resultados positivos em analgesia em diversas neuropatias, seja inflamatória, musculoesquelética, fibromialgica, reumática e pós-cirúrgica. Então, esse estudo, que é de Eccles,
ele avaliou analgesia em diferentes situações, não só no caso de cólica menstrual, né? Mas esse estudo é de 2005. E lá o autor conclui que os campos magnéticos estáticos gerados por ímãs têm sim um potencial indutor analgésico. Então, é um estudo, acho que é nesse mesmo estudo, que diz que a exposição das células ao campo magnético estático é capaz de afetar o comportamento celular, reequilibrando o seu potencial de hidrogênio. Então, são inúmeras as pesquisas nas áreas da magnetoterapia e do bioeletromagnetismo que demonstram que a exposição aos campos magnéticos gerados por ímãs pode reduzir o estresse oxidativo do cérebro, bem como melhorar a qualidade de vida em ratos. Dá para afirmar que é um campo promissor de pesquisa. Agora, falando alguns estudos que demonstrou resultados positivos com essa prática, né, que é integrativa e complementar, que é o biomagnetismo medicinal. A Rambo, em 2023, num artigo que é o biomagnetismo medicinal, né, no tratamento de câncer de próstata, ela relata que após apenas 3 sessões do biomagnetismo, os níveis de PSA diminuíram e a adenocarcinoma da próstata regrediu. Ela regrediu para apenas uma inflamação crônica discreta. Então, acho que isso é um fator bem relevante, né, que sugere, né, sugerindo que a técnica, ela aplicada de forma isolada, tem sido, sim, favorável e que resultou positivamente nesse caso. Araújo Ferreira e Bossa, em 2023, no estudo do uso do biomagnetismo para restabelecimento da saúde, avaliaram a informação nos prontuários de 290 pacientes, né? O interessante nesse estudo foi observar a repetição de alguns protocolos, de alguns pares magnéticos que aconteceu em vários pacientes, né? Isso sugere que se trata de disfunções encontradas com frequência no corpo humano, né? O estudo de caso também, ele demonstrou relação positiva entre o biomagnetismo e o restabelecimento da saúde, independente da idade e do sexo dos pacientes, né? Então, proporcionou ali para eles melhoria dos sintomas dos pacientes que terminaram. Os pacientes que concluíram o estudo, todos eles tiveram melhoria dos sintomas. Então, podemos avaliar também que o estudo foi bem positivo, né? O Gomes, em 2021, no estudo de caso terapia do par magnético para meningite tuberculosa, relata o caso de uma criança diagnosticada com meningite tuberculosa, que se encontrava em um tratamento convencional há mais ou menos uns 5 meses. E esse paciente queixava de muita dor. E com apenas 2 sessões do biomagnetismo medicinal, que apenas com 2 sessões, ele já eliminou a dor. Eliminou a dor e deu uma melhoria também no quadro geral desse paciente. Ou seja, que nem sempre tantos protocolos como a prática do biomagnetismo medicinal pode resolver ou numa única sessão ou com um protocolo com um tempo estipulado, igual aconteceu no caso 2 do nosso estudo de caso, onde 60 minutos não conseguiu zerar a dor da paciente, mas que com um tempo um pouco mais prolongado, né, ela teve os obtidos positivos, onde que zerou a dor quando ela relatou que dormiu com o imã, né, e amanheceu. Então, uma pessoa que sentia cólicas durante 3 a 4 dias, ela dormindo com o imã, ela simplesmente não teve nos próximos dias. Então, que é um caso também proposto, né, para a gente estar analisando o tempo e quantas sessões necessárias, né, para esse caso.
E o duplo ímã também no tratamento, né, que ela é uma ferramenta que pode ser uma medida terapêutica complementar, merecendo por isso ser um estudo de pesquisa, inclusive porque o biomagnetismo ela é uma PIC de baixo custo e de fácil e rápida aplicação, com resultados favoráveis e raros efeitos colaterais, né? Sendo um tratamento complementar para tratar diversos problemas de saúde, como intoxicação, disfunções tissulares, infecções, alterações psicoemocionais, e também ele tem o seu papel preventivo, né? Como demonstram os estudos de Araújo, Ferreira e Bolsa de 2023, e que os ímãs são considerados seguros, com raros efeitos colaterais, poucas e delimitadas contraindicações, sendo uma ferramenta de baixo custo, conforme demonstra também os estudos de Pitler, Brown e Ernest, 2007, e também do Feng, que é um estudo mais recente, de 2022. Então, assim, a gente considera que o estudo teve resultado significativo, né? Foram só 2 casos, mas a gente considera e reconhece que o nosso trabalho tem algumas limitações, né? E uma das limitações que a gente aponta foi a testagem de apenas um ciclo menstrual, né? Então, eu sei que já tem um protocolo aprovado, né? E a gente concorda e sugere que realmente um estudo desse para ter um resultado melhor, precisaria pelo menos, suponhamos que 2 ciclos na fase controle, e mais pelo menos uns 3 ou 4 na fase experiencial, porque daí a gente teria, né, esse resultado avaliado. Por exemplo, no testemunho da Cássia, né, a gente vê, e da outra menina que continuou usando, né, uma melhora que é continuada nos ciclos posteriores, né? Outra limitação também é o número reduzido de participantes, porque poderia ter sido aplicado um cálculo amostral para sabermos exatamente o número ideal de participantes. Então, que fosse para se tornar, né, uma amostra mais representativa, o ideal seria ter aplicado esse cálculo amostral para identificar o número de participantes. E também na fase controle, as participantes responderam a escala visual analógica apenas uma vez, né? Então, mas a gente orientou assim, né? Respondesse uma vez, até porque no nosso entendimento, talvez a gente tenha falhado. É claro que se ela estava com muita cólica, ela ia tomar um remédio, né? Então, enfim, na fase controle, foi respondida apenas uma vez, que era aquela dor máxima lá, que foi 9, que foi 7, ou que foi 10, né? Então, assim, apesar das limitações deste estudo, o biomagnetismo medicinal se mostra relevante, apresentando grande potencial terapêutico para diversas queixas, com resultados promissores, no caso da remissão de tumores, né, de obesidade, com o protocolo 3T, também no protocolo de diabetes, que a gente não discorreu, né, entre outros, por isso merece ser estudado. Então, na conclusão, né, com os resultados obtidos nesse estudo, a gente observou-se que o duplo ímã apresentou uma redução expressiva da dor a partir, né, dos 30 minutos, nos 2 casos, que um zerou e o outro chegou a 5, né? No caso foi para 2 e o outro chegou em 5. E que o biomagnetismo, em maneira geral, apresenta um potencial efeito terapêutico para a analgesia, podendo ser considerado, sim, uma técnica complementar de baixo custo e não invasiva, autoaplicável, com mínimas contraindicações. Então, como perspectivas futuras, né, nós consideramos que as pesquisas com os campos magnéticos estáticos têm sido bem promissoras,
Com base nesses estudos, sejam dos campos magnéticos estáticos, seja com o biomagnetismo medicinal, que usa de maneira um pouquinho diferenciada, por conta de que usa os pares, né? Acreditamos que fazem-se necessários novos estudos e intervenções que sirvam como base para o esclarecimento. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma patologia que afeta de 50 a 91%, né, da população feminina na idade produtiva, na idade de trabalho, né? Então, ela afeta a vida da pessoa nas diferentes dimensões. A gente não entrou na dimensão emocional, mas a gente até sugere que para quem for continuar esse estudo, né, que se tenha em conta também aquelas tabelas de pesquisa do emocional, porque o nosso foco era a dor. Mas é bem verdade, né, que tem outras coisas que vêm junto com a dor e que afetam muito a vida da mulher na dismenorreia. Então, seria para quê? Para poder proporcionar, com menos efeitos colaterais, melhor qualidade de vida à mulher, né? Já que a dismenorreia afeta um número tão alto de pessoas, de mulheres, no caso, incluindo a vida emocional, relacional e laboral. Deste modo, nós atingimos, ainda que de maneira limitada, o objetivo de estudo, que era verificar o efeito do duplo ímã, do biomagnetismo medicinal na dismenorreia. Nós não ficamos só no estudo de caso, a gente aprofundou bastante também a parte bibliográfica, né? Então, este estudo é a aplicação de um protocolo do BM proposto, pode estimular novos estudos, e serão importantes para a consolidação do biomagnetismo medicinal como ciência. E por isso o biomagnetismo medicinal merece ter investimentos em pesquisas e estudos clínicos randomizados que possam avaliar seus efeitos e que sejam esclarecidos pela comunidade científica e reconhecidos pela comunidade científica. Então, agora eu quero ler um pensamento que é da Madre Leônia, que é fundadora da congregação, acho que, não sei se todos sabem, mas eu sou religiosa, né? E esse pensamento, na minha vida, em muitos momentos, ele me iluminou e eu acredito que ele vai ser de luz para todos nós. Porque a Adriana foi bem insistente em dizer que nós somos um grupo diferenciado, eu acho que porque somos meio teimosos, né? Então, essa é a palavra da Madre, que eu acho que ela pode nos ajudar. A vida é feita para ser vivida e ser vencida. Na vida deve prevalecer uma vontade dedicada. Poucas coisas resistem àqueles que sabem vencer a si mesmos. Quem não sabe educar a sua vontade, permanece à mercê de seus caprichos e instintos e da impressão do momento. Poderá até ter alguns momentos de arrojo, que porém serão passageiros. Jamais conseguirá alguma coisa. Seu campo de ação é sempre mais restrito, a vida lhe pesa e um sentimento de inferioridade acaba por invadi-lo e arrastá-lo à mediocridade. Em qualquer idade, é preciso uma boa dose de vontade. Vontade espiritual, moral, profissional, social e familiar. Tudo é possível para quem quer. Eu quero, decididamente quero. Então, a Adriana com a Ângela sabem, né, o quanto a gente quis chegar ao fim. Nós começamos